Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez reunidos agora para o capítulo 11. Estamos avançando na nossa história, né? E temos muito que estudar ainda. Então, espero que ainda você esteja tão empolgado quanto o primeiro dia, porque ainda temos muito que fazer. Apenas para uma recapitulação rápida, vamos lembrar que no capítulo 10 nós estudamos a respeito de um homem chamado Cornélios, que ele era um romano, que ele havia, né, ele havia entendido que Deus, o nosso Deus, o Deus Criador, era o Deus verdadeiro, talvez não aqueles deuses com D minúsculo dos romanos, mas ele entendia que o nosso Deus era o Deus correto, né, que era o Deus Criador, que merecedor de todas as coisas. E Cornélio, então, começa por conta desse entendimento pessoal, ninguém havia pregado para ele isso, mas ele começa da maneira que ele entendia, dar as suas esmolas e fazer orações a Deus, que, de um dado momento, chama a atenção de Deus essas atitudes de Cornélio. Deus envia um anjo que fala com Cornélio, né, dizendo que o que ele fazia, as ofertas, né, as esmolas, as orações, chegaram a Deus como um memorial. Quer dizer, Deus falou assim: Cornélio, tô vendo o que você está fazendo e isso me chamou a atenção. E Deus, através do anjo, pede para que Cornélio chame a Pedro, e Pedro vem na casa de Cornélio, Pedro prega a Jesus Cristo, Cornélio aceita, Cornélio recebe do Espírito junto com a sua família toda, né? São batizados nas águas, né? E assim começa a primeira família que foi convertida fora do judaísmo, né? Pessoas que não eram judias, não eram israelitas, por assim dizer, né? Pessoas que eram gentios, né? Como se chamava. Então começa ali o ministério dos gentios, né? Embora Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, mas nós estamos vendo aqui que o primeiro apóstolo, né, que pregou, pelo menos no relato bíblico aqui, tá? O primeiro apóstolo que pregou para uma família que era gentia foi Pedro, tá? Depois Paulo vai começar isso e nós vamos começar a ver isso agora nesse capítulo 11, que a propósito, vamos ver o que nós vamos estudar nele agora, tá? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá. No capítulo 11, pessoal, o que nós vamos ver aqui é o seguinte. Vamos ler o capítulo inteiro, como sempre fazemos, e vamos ter um momento lá no final do capítulo que eu quero mostrar para vocês quanto tempo já se passou, desde a ascensão de Jesus até agora. Vamos lembrar que Atos tem 28 capítulos. Nós não estamos nem na metade ainda da história e já vamos entender aqui um pouco quanto tempo se passou desde que Jesus subiu, né, agora com essa igreja primitiva. E também, apenas por curiosidade, vamos dar uma passada rápida, falando um pouco a respeito do ano que Jesus Cristo nasceu. Bom, na era comum, né, como é ser chamado, o primeiro ano começou a ser contado depois de Cristo. Então, na teoria, né, então quando Jesus Cristo nasceu, ali foi o ano 1, né? Então, mas será que Jesus Cristo nasceu no ano 1 mesmo? Será que não foi num outro ano? Né? Vamos dar uma passadinha aqui a esse respeito. Só mais um comentário também. O capítulo 11, vocês vão perceber que vai ser um capítulo mais curto, né? Ele é um capítulo mais lido, ele é mais extenso, assim. Então, eu vou acrescentar alguns pensamentos meus, algumas coisas, né? Para não ficar só leitura, tá? Mas é um capítulo um pouco mais histórico do que de muitas curiosidades. Tudo bem? Mas vamos que vamos, vai ser bênção. Vamos lá. Começa assim, Atos, capítulo 11, do 1 ao 3, vai dizer assim: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Bom, é claro, né, que eles iam criticar. Sempre alguém critica, não é isso, pessoal? Mas vamos rapidamente aqui entender uma coisa bem rápida. Vamos lembrar rapidamente. Quando Saulo, antes de ser Paulo, né, quando Saulo, né, antes de ser convertido, perdão, ele faz a perseguição da igreja, tem lá a morte de Estevão no Atos 7, no Atos 8 começa ali uma perseguição da igreja, todos os discípulos fogem, porém os apóstolos ficam ali em Jerusalém. Passa-se um tempo, né?
está tendo um grande avivamento na cidade de Samaria. Pedro e João, eles descem para Samaria para que as pessoas recebam do Espírito. Depois Pedro vai para Lida, depois Pedro vai para Jope, e de Jope, onde ele converteu a Cornélio, Pedro está voltando para Jerusalém, que é o quartel-general, onde os apóstolos estão ali, e estão vários discípulos ali agora nesse momento. E na hora que Pedro chega, aqueles discípulos, não é? Que eles eram judeus antes, então eles foram circuncidados, eles guardavam a dieta levítica, eles ainda seguiam muitas das tradições dos judeus. Eles chegam ali e começam a questionar Pedro. Falam, como assim? Você vai na casa do gentil e começa a pregar para o gentil? Onde já se viu? Né? Bom, vou dar um recorte aqui. É mais ou menos, sabe, aquela pessoa que ela aprendeu ou ela entende um cristianismo de uma maneira que qualquer coisa que você possa fugir um pouquinho, né, do comum, ela critica. Por exemplo, nossa, culto de jovens, onde já se viu ter iluminação no culto de jovens? Onde já se viu ter fumaça no culto de jovens? Onde já se viu ter bateria no altar? Onde já se viu, isso, aquilo, outro? Sabe aquela pessoa, com todo respeito, mais chata, né? Que ela não leva ninguém para a igreja, ela não faz nada, mas quando a igreja ela está fazendo alguma coisa de diferente para tentar atrair as pessoas, ela questiona. É claro que eu quero levantar aqui uma ressalva. Eu não estou aqui, obviamente, incentivando igrejas a fazerem coisas fora da palavra de Deus a ponto, né, de escandalizar, ao ponto de ir contrário à palavra de Deus. Por exemplo, de repente, vamos ganhar os alcoólatras, então vamos fazer aqui uma festa com bebida alcoólica dentro da igreja, né? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós temos que ter estratégias, estar, obviamente, debaixo da vontade de Deus para essas estratégias, a fim de ganhar as pessoas. Porque o mundo, né, Satanás, ele joga muito sujo para ganhar as pessoas. Não estou dizendo que temos que jogar sujo, mas eu estou dizendo que nós, algumas vezes, precisamos sair do comum. Por exemplo, Jesus Cristo saia do comum. Vocês veem, né, qual que era o comum da época? O comum da época era que o mestre, o rabino, o rabino, o professor, ele pregasse apenas na sinagoga. Então, se você queria ouvir a palavra de Deus, você ia na sinagoga. Mas Jesus, ele quebra esse protocolo. Como que Jesus faz? Ele vai pregar nas casas. Você vê que ele prega lá na casa de Marta e Maria, ele vai na casa de Jairo quando a filha dele está doente, ele vai pregando em casas. Ele vai começando, por exemplo, o modelo de estudo bíblicos em casas ou em células, que era fora do comum. Agora, você vai me dizer, por exemplo, que isso era errado? Então, nós temos que entender aquilo que Deus coloca. Amém? Então, Pedro, ele estava ouvindo a vontade de Deus e ele fez o que tinha que ser feito, né? Mas ele foi questionado por essas pessoas que eles eram circuncidados, eles ainda estavam presos a algumas metodologias. Agora, Pedro, ele vai dar uma explicação para isso, que é o que nós vamos continuar vendo aqui, né? Vou minimizar para conseguirmos ler o texto, se eu conseguir isso, texto juntos aqui, ó. Então, Atos 11, do 4 ao 18. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Então, Pedro vai começar a falar aqui. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, e tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo algum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo imundo ou algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Então, tudo foi recolhido no céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia, né? Na verdade, eu cometi um equívoco, agora que eu percebi, pessoal. Pedro já não estava mais em Jope, ele estava em Cesareia, né? O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos
também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e todos a sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo para os gentios. Então, basicamente, percebe, eles acharam estranho aquela postura que Pedro teve. Aí Pedro explica: não, gente, o que aconteceu foi isso. Eu tive essa visão, Deus falou assim, assim, assim. E no final, pessoal, quem sou eu para me opor contra Deus? Se Deus mandou fazer isso, se Deus deu a direção, quem sou eu? E aí eles realmente falam: peraí, realmente, Pedro tem um ponto e tem razão. Não dá. Então eles louvaram a Deus e viram o resultado, né? Então, apenas um adendo: às vezes Deus ele pode desafiar você a fazer alguma coisa que algumas pessoas podem até criticar você porque foge um pouco do comum ou não é o normal que a igreja ou que as pessoas fazem. Mas se foi Deus quem falou isso para você, né, faça. Se você tem certeza que é de Deus, obedeça a Deus, porque no final haverá uma colheita, haverá um resultado para isso, né? Por mais difícil que seja, mas haverá um resultado. E as pessoas então verão quão grande é o nosso Deus. Amém? Então aqui nós vemos que Pedro, ele dá essa explicação para eles aqui. Agora, continua aqui, ó. Versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia e anunciando a mensagem apenas aos judeus. Deixa eu fazer uma pausa aqui, pessoal, da leitura, vou parar para você não ficar lendo. Mas o que aconteceu? Quando Pedro voltou, contou o que aconteceu, e ali eles entenderam, amém. Ali acabou o assunto. Agora estamos no versículo 9, indo para um outro assunto. O que está acontecendo? Aqui ele está trazendo a memória, ele está dizendo assim: lembra daquele momento, lá em Atos 7, na perseguição, na morte de Estevão, né? A perseguição, né, de Saulo, né, contra a igreja, que houve aquela dispersão. Então, aí está dizendo o que aconteceu, o que estava acontecendo, né, nesse momento, nesse período, com os outros lugares, né? Não estou dizendo que foi exatamente naquele momento, mas enquanto Pedro estava ali, haviam discípulos espalhados, eles estavam indo pregar em outros lugares. E aí, o que acontece aqui? Ó? Vamos voltar e vamos ler de novo, né? Olha só. Então, diz assim, ó: os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Então percebem aqui, eles estão indo para esses lugares, pregando a palavra de Cristo, só que eles estão fazendo acepção de pessoas ali. Eles, se você não é judeu, eu não prego para você, só prego para quem é judeu. Mas eles talvez ainda não sabiam que havia já começado o ministério dos gentios, que o próprio Pedro havia pregado, né? Para Cornélio, no caso. Mas aqui eles ainda estão nessa acepção. Verso 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então, vem, pessoal, no versículo 20, embora tinha alguns no versículo 19 pregando só para judeus, mas também haviam alguns pregando para gentios, como está dizendo aqui, ó, também aos gregos. Os gregos eram gentios, não são israelitas, né? Verso 21. A mão do Senhor estavam com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre
e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, olha só, algumas pessoas estavam no Chipre, Antioquia, algumas cidades ali, pregando apenas para os judeus. Porém, um grupo desses começou a pregar para os gregos, e os gregos começaram a aceitar Jesus Cristo. E essa notícia chegou ali a Jerusalém, no quartel-general, onde os apóstolos estão ali. Então, uma vez somado que Pedro havia pregado ali para o romano, que pregou na sua casa, né? Talvez ali já estavam pregando para mais pessoas ali. Agora os gregos estão recebendo, então os apóstolos pegam e falam, não, vamos enviar Barnabé. Vamos lembrar de novo quem é esse Barnabé? Barnabé é aquele lá de Atos, né, no capítulo 4, que ele vende um terreno, né, entrega aos pés dos apóstolos, que causa ali uma inveja com Ananias e Safira, no final, né, enfim, por conta dessa ação. Mas Barnabé, ele é um homem também que quando Saulo se converte, quando Jesus Cristo aparece para Saulo e Saulo aparece em Jerusalém e os discípulos ficaram com medo, Barnabé toma partido de Saulo e fala, não, pessoal, ouçam ele porque ele é homem de Deus, né? Então é esse Barnabé que está de novo aparecendo aqui na história, tá bom? Vamos lá. Então, né, Barnabé foi para Tarso procurar Saulo. Lembram disso? Saulo, quando ele começou a pregar ali, né, em Jerusalém, depois que ele foi aceito ali e tal, passou um tempo, ele passou a ser perseguido, e aí Saulo acaba sendo mandado de volta para Tarso, né, que ele era de Tarso, né, os apóstolos ficaram com medo que Saulo poderia morrer, e ele foi para esse lugar, ficar lá em Tarso, ficou ali meio que esquecido. Mas Barnabé lembrou dele, né? Então Barnabé, quando ele vai pregar, ele fala, opa, tem o nosso irmão Saulo aqui, eu vou lá chamá-lo, né? Continuando. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos, né? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo, né? Então, nós vemos aqui algumas coisas. Olha, primeira coisa, no verso 26 aqui é a primeira vez oficialmente na Bíblia que os cristãos são chamados de cristãos, né? Antes disso, eles eram chamados de os do caminho, os nazarenos, né? Mas aqui, oficialmente, são chamados de cristãos. Começa aqui esse ponto. Bom, a pergunta que vem é, desde a ascensão de Jesus Cristo até este momento que nós vamos ler agora, quanto tempo, mais ou menos, se passaram? Bom, se passaram 18 anos, mais ou menos. Mas, pastor, de onde que vem esses 18 anos? Por que nós falamos a esse respeito? Bom, no verso 28, nós lemos, né, que faz uma menção a respeito de uma fome, né, que haveria no reinado de Cláudio, né? Isso nos dá uma ajuda. Então, por exemplo, eu até marquei aqui, ó. Aqui, ó, fala assim, ó, que Ágabo teve uma visão espiritual, ele predisse que aqui uma grande fome aconteceria durante o reinado de Cláudio. Tá, então, isso nos dá mais ou menos um tempo, né? Mais ou menos, tá, quando foi isso, né? Então, ó, Tibério Cláudio César Augusto Germânico, ele foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio-Claudiana e governou de 24 de janeiro de 41 depois de Cristo até sua morte 54 depois de Cristo, né? A Wikipedia fala que a fome que foi mencionada na Bíblia aconteceu no ano 45 depois de Cristo. Então, a gente sabe que aquele momento que aconteceu, realmente aconteceu, isso é um fato, aconteceu no ano 45 depois de Cristo. Mas aí você vai perguntar, mas pastor, mas peraí, se Jesus Cristo, né, ele vamos dizer assim, ele ascendeu
quando ele tinha 33 anos, e essa fome foi nos 45, né, depois de Cristo, então aí vão dar 12 anos, né, de diferença, né? Então tá faltando 6 anos aí. Não tem alguma coisa errada? O que acontece? Bom, na verdade não tem nada errado, pessoal. É que o fato é que Jesus Cristo nasceu mais ou menos no ano -6, no ano 6 antes de Cristo, né? Quer dizer, mas que estranho, como é que Cristo nasceu antes de Cristo, né? É que o calendário ele foi ajustado, né? Então na verdade, né, a gente vai ver que Jesus Cristo ele vai morrer mais ou menos no ano 27 depois de Cristo, que ele nasceu mais ou menos ali 6 anos antes de Cristo. Tá, mas como que a gente sabe disso? Como que a gente pode ter certeza desse fato? Vamos ler algumas coisas aqui, ó. Mateus 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então fala assim que depois que Jesus nasceu, nos dias do rei Herodes, quer dizer, então Jesus ele vai nascer na Bíblia, tá dizendo que ele nasce, né, no reinado de Herodes. Aí a pergunta é, qual Herodes que é esse? Como assim, pastor, qual Herodes que é esse? Porque houveram outros Herodes. No capítulo 12, eu vou explicar melhor para vocês, mas hoje eu vou me atentar só nesse Herodes aqui dessa história, para a gente descobrir mais ou menos o porquê que Cristo nasceu mais ou menos ali no ano -6, né, ou -5 talvez. Mas vamos lá. Qual Herodes é esse? Né? Herodes o Grande, né? Então olha só, se você pesquisar de Herodes o Grande, ele morre, pessoal, né? Deixa eu... Opa! Aqui. Herodes o Grande, ele vai morrer no ano 4, né, antes de Cristo. Quer dizer, então, se Jesus Cristo nasceu na época que Herodes o Grande governava e Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Cristo, então, no mínimo, né, Jesus Cristo nasceu no ano que ele morreu. Só que nós sabemos que Jesus Cristo não nasceu exatamente no ano que ele morreu, né? Por que que nós sabemos disso? Porque fala, né? Olha só, deixa eu ler aqui. Já que Herodes morreu em 4 anos de Cristo, temos um parâmetro para nos guiar. Além disso, depois que José e Maria fugiram de Belém com Jesus, é aqui, ó, Herodes ordenou que todos os meninos de até 2 anos naquela região fossem mortos, né? Isso indica que Jesus poderia ter tido até 2 anos antes da morte de Herodes. Isso coloca a data do nascimento entre 6 a 4 antes de Cristo. Então, quando Jesus Cristo nasce, Herodes está vivo. Os magos chegam lá e falam, olha, nós viemos falar nós queremos falar com o rei, né? O Messias que nasceu, né? E tudo mais. E Herodes fala, não nasceu ninguém aqui e tal. E Herodes fica com medo de perder o reinado, o trono. E na sequência, né? Depois que o anjo avisa ali José e Maria que eles tinham que fugir, porque Herodes ia procurar matar Jesus, né? E eles acabam fugindo ali para o Egito. E aí ele manda matar as crianças com até 2 anos. Por quê? Às vezes temos a ideia errônea que os reis magos chegaram exatamente na hora que Jesus nasceu. Jesus nasceu e ali eles chegaram. Mas, pelos estudiosos, parece que os reis magos chegaram a conhecer a Jesus quando ele já tinha mais ou menos 2 anos, né? Olha só, né? Aqui, esse texto de Mateus 2,16 tá dizendo, né, que Herodes ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tá? Então, quer dizer, aqui mostra, se Herodes o Grande morreu no ano 4, e pelo menos ele, né, mandou perseguir todas as crianças com 2 anos para baixo, então ali, de repente, dá um gap entre -6 a -4, quer dizer, entre o ano 6 a 4 antes de Cristo. Mas não tem só essa evidência. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Em Lucas capítulo 2, do 1 ao 5, fala assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, quando
Maria estava grávida de Jesus, houve esse alistamento aqui feito por este sujeito chamado Quirino, que era o presidente, era o rei da Síria, né? Então, olha só, aqui diz, deixa eu ler o que eu escrevi aqui para não perder, ó. Observa vários fatos para ponderar. Naqueles dias foi publicado, então aqui, diz assim, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Sabemos que César Augusto reinou de 27 a 14 depois de 27 antes de Cristo e 14 depois de Cristo. Quirino, isso aqui é importante, Quirino governou a Síria durante este mesmo período de tempo, com registros, um censo que incluía a Judéia em aproximadamente 6 antes de Cristo. Alguns estudiosos debatem se este é o censo mencionado por Lucas, mas parece de fato ser o mesmo evento. Com base nestes dados históricos, o momento mais provável do nascimento de Cristo em Belém é de 6 a 5 antes de Cristo. Então, como teve esse censo feito por esse Quirino, que era o governador da Síria, o rei da Síria naquele momento, então, quando você estuda a enciclopédia, enfim, os relatos históricos, aí a gente sai da Bíblia, vai para a enciclopédia, vai para os livros de história, você encontra ali que durante esse período de Quirino, ele fez um censo com tudo ali que eles governavam, tudo que eles tinham ali, e este parece que é o único censo, ou pelo menos o mais amplo, o mais importante, que foi feito, que compreendia essa região aqui onde morava José e Maria nessa época. Então, e foi feito isso no ano, né, de 6 antes de Cristo. Então, por isso que tem essa adaptação aí, né, que Jesus Cristo nasceu antes do próprio nascimento, né? Por mais curioso que isso seja. Amém, pessoal? Bom, então aqui, como eu comentei, ele é um capítulo super curto, estamos finalizando aqui. Mas o que eu posso deixar para nós de reflexão deste capítulo aqui? Bom, esse capítulo aqui ele mostra que quando você faz ou algumas vezes que você fizer a vontade de Deus, que de repente foge de um contexto tradicional, pessoas vão te criticar. Se você fizer uma célula, se você fizer uma oração diferente, se você colocar um louvor um pouco mais animado, se de repente você fazer um cinema para convidar jovens, não sei. Sempre vai ter alguém que vai te criticar pelo que você está fazendo, porque algumas pessoas elas são presas a algumas situações, né, de cultura, algumas situações daquilo que elas acham que é o correto, né? Claro, de novo, da mesma ressalva. Se você estiver ouvindo da voz de Deus e Deus te desafiar a fazer algo diferente, faça. Não pare pelas pessoas. Apenas não faça coisas que vêm da sua própria vontade, que foge totalmente do que Deus ensina. Aí realmente passa a ser uma heresia e é um problema. Tudo bem? Mas as pessoas vão criticar, né, sempre as nossas vidas como cristãos, e isso é comum. Mas aí também vai mostrar que agora Deus está trazendo um novo momento para a história do cristianismo, expandindo, né, a palavra do Senhor Jesus a todos os povos, e agora os povos estão sendo evangelizados. Barnabé lembrou do irmão Saulo, que estava parado em Tarso ali, que ficou escondido, que ficou um tempo estudando. Se não me engano, no livro de Gálatas fala a respeito do que Paulo faz ali em Tarso nesse período. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, né? Quem sabe eu faço um estudo de Gálatas com vocês uma outra vez, nós estudamos juntos também, né? Mas, e Barnabé vai atrás dele. E ali eles começam, então, a pregar, a trabalhar juntos durante um ano, né? E eles vão avançando ali, né, no ministério que nós vamos continuar vendo a partir do capítulo 12. Amém, pessoal? Então, quero finalizar com vocês dizendo assim: Deus é com você. Se Deus tem te desafiado a fazer um estudo, entrar para o louvor, jejuar, buscar, ir nas ruas, fazer a diferença, querido, faça, vá. Não se paralise. Amém? Às vezes, os nossos líderes, até os nossos líderes, às vezes, são conservadores em alguns aspectos que, às vezes, impedem a palavra de Deus. Pastor, mas você está dizendo para ir contra o meu líder e contra o meu pastor? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa ter uma conversa sincera, às vezes, do que Deus está falando com você. Percebam, quando Pedro foi questionado ali, que ele pregou para Cornélio, ele não falou, é verdade, talvez eu fui movido por uma... Né? Não, Pedro falou assim, pessoal, eu fiz isso porque Deus falou. Olha, é isso que Deus está dividindo, é isso que tem que fazer. Então,
conversem com os seus líderes e juntos vocês se encontram, né, a melhor maneira de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, vamos fazer uma oração, mas antes, como eu sempre estou pedindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe a playlist. Nós temos uma playlist no canal, sabia? Com todos os vídeos de Atos, estão todos lá, e não tem só isso, nesse canal tem outros estudos, tem ministrações feitas no domingo, tenho perguntas e respostas de diversos temas ali, né, numa série que nós temos, né, que também tem uma playlist, enfim, tem muito material, mas divulgue, porém, principalmente esse estudo de Atos. Sabem, Deus colocou no meu coração para fazer isso, e obviamente eu não estou aqui buscando lucro com isso ou coisa alguma, eu estou dividindo isso tudo que eu faço para mim, com vocês, porque eu creio que vai ser bênção. De repente, algumas das pessoas que estão assistindo às aulas, elas podem até, quem sabe, ser incentivadas, né? Assim como a igreja primitiva, se manter no Espírito Santo, avançar, né, e fazer a diferença. Então, conto com você aí, deixa Deus te usar, compartilhe os vídeos aí do estudo de Atos. Amém? Agora, se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça que nós vamos orar. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, te louvamos, agradecemos por esta aula, agradecemos pela leitura deste capítulo, Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, porque naquele dia que Pedro, ele passa a pregar para Cornélio, então nós que estamos ouvindo essa oração agora, passamos a ser uma realidade, porque nós, pela visão dos judeus, nós somos os gentios, somos os povos que moram fora de Israel, não somos israelitas, somos de outras nacionalidades, mas o Senhor se importou conosco e fez a diferença, e eu agradeço, Senhor, por isso, agradeço por ter enviado Pedro, agradeço até mesmo por Cornélio ter feito uma ação que o Senhor viu que valia a pena levar a tua palavra para as outras pessoas, ó Pai. Eu sei que o Senhor não faz acepção de ninguém e nem diferença de pessoas. E o Senhor traria com certeza um plano para nos salvar, não é? Mas eu agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Vão em paz, estamos juntos até o capítulo 12, em nome de Jesus. Amém.